Gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 43. Bom, uma observação aqui rapidamente, no capítulo anterior, capítulo 42, eu dei como que uma sugestão para quem for pregar, ler o texto de 5 ou mais vezes. Algumas pessoas meio que falaram a respeito disso, porém veja bem, se você for pregar, certamente alguém vai te chamar com alguns dias de antecedência, certo? Digamos que as pessoas, que quem te chamou tem 5 dias que te deu para você se preparar. Então, no primeiro dia você já vai conseguir ler 2 vezes o texto, uma vez na manhã, uma vez à tarde, ou uma vez à tarde, outra à noite. Já são 2 vezes. No segundo dia você já vai ler mais 2, já são 4 vezes. No terceiro dia mais 2, então assim, você vai ler até muito mais do que 5 vezes. Porque uma mensagem, ela precisa ter um preparo. Você tem que se preparar, então não ache que absurdo ler 5 vezes, não, é ainda pouco. Então assim, quer uma boa mensagem, quer que Deus te use, se aprofunde na palavra, se aprofunde naquilo que você vai transmitir, porque eu sempre digo isso, a noiva merece respeito e ser alimentada, certo? Dito isso, vamos ao texto. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o ouvires, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondeu-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel seu pai: pois que assim é fazer isto. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses varões a casa e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servo e as nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, meu senhor, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água, e lavaram seus pés, também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles lhes disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, quem me falaste?
Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para com seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu e conteve-se e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte e a ele a parte e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade. Os varões se maravilharam entre si e apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Bom, rapidamente, como a história do José ela está vindo desde lá do capítulo 39 em diante, e para você pregar a história do José, não dá para pregar só capítulo por capítulo, certo? É você juntar todos os capítulos da história em si e ali fazer como que resumos paralelos, juntando um pouco aqui, um pouco ali, enfim. Como nós não estamos aqui para fazer a pregação em si, mas sim para te ajudar, então um resumo breve aqui dessa história aqui, desse capítulo a qual nós estamos lendo agora, perceba que ela tem um paralelo muito claro a respeito de Cristo. Você vê que o José chama os seus irmãos para sua casa. Deus está todo dia chamando o seu povo para a salvação. O José manda lavar os pés dos seus irmãos. O que o Senhor faz? O Senhor também lava a sua igreja, purificando-a com a lavagem da palavra. Você vê que o José está preparando seus irmãos para um banquete. O que o Senhor faz? A Bíblia fala que Deus está preparando o seu povo e que haverá um banquete. Também diz aqui o texto que o José se apresenta para os seus irmãos, assim como o Senhor, quando toda a sua igreja estiver com ele em glória, se apresentará, porque os limpos verão a Deus. Olha que lindo. A Bíblia aqui também está mostrando que os irmãos de José se prostram diante de José, diante, vamos colocar, da grandeza que o José está nesse momento, pois ele é um governador, ele é tido como um grande na frente deles. Assim é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará ante ele e toda língua confessará que ele é Senhor. Então, veja, você consegue fazer um paralelo entre essa história e Cristo. É só você ler devagar, é só você ir com calma, é só você pedindo ajuda ao Espírito Santo para te guiar em toda a palavra, em toda a ministração. E não se esqueça, toda a mensagem que você for fazer, extraia do texto, fale da Bíblia, fale da palavra, não invente, não acrescente, mas também não diminua. Fale tudo conforme o texto que você leu. Amém? Eu te vejo no próximo capítulo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.